verificando o legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejo um bom trabalho a todos. Declaro aberta essa 19ª sessão ordinária de 2015. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2015. A ata da 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura, em 8 de 6 de 2015. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, Rio Grande do Sul, situado na rua Tuparendi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Savella, Arcélio Gulevit, Auri José Filt, Claudimir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Neucinda Spielmann, Luiz Carlos Fener Klaus e Rogério Silbermann, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Fener Klaus. Constatada a existência de quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Do pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 17ª sessão ordinária de 2015. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Logo passou a sessão para o expediente do dia. Indicação número 40/2015, de autoria do vereador Auri José Filt. Indicação número 41/2015, de autoria do vereador Auri José Filt. Indicação número 42/2015, de autoria da vereadora Neucinda Spielmann. Logo após, encaminhou a sessão para o grande expediente, e se pronunciaram os vereadores Antônio Luiz Savella, Neucinda Spielmann, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann, Auri José Filt e Luiz Carlos Fener Klaus, e suspendeu o uso da palavra o vereador Arcélio Gulevit. E logo o senhor presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que tem um projeto de lei para ser votado e 2 pedidos de informações para serem votados. Logo o secretário fez a leitura do projeto de lei número 1377/2015, datado em 7 de maio de 2015, o qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Após fez a leitura do parecer número 40/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer número 41/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo após colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do pedido de informações número 9/2015, datado em 5 de junho de 2015, o qual requer saber o saldo da disponibilidade financeira do recurso livre do município de Novo Machado, menos os restos a pagar de todos os exercícios, posição em 31 de 12 de 2008. Logo após colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do pedido de informações número 10/2015, datado em 5 de junho de 2015, o qual requer saber se foi ou não instaurado sindicância, sobre o furto ocorrido na subprefeitura no dia 7 de 9 de 2014 e cópia do processo de sindicância. Logo após colocou em discussão. Manifestou-se sobre o pedido de informações número 10/2015 o vereador Antônio Luiz Savella. Após colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente encaminhou a sessão para as considerações finais, e se pronunciaram os vereadores Arcélio Gulevit, Ivares Manioto, Auri José Filt e Luiz Carlos Fener Klaus, e suspenderam o uso da palavra os vereadores Antônio Luiz Savella, Neucinda Spielmann, Irineu Adir Bubans, Claudimir Tenório e Rogério Silbermann. E não havendo mais matérias para serem apreciadas, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Auri José Filt, primeiro secretário da mesa diretora, determinei foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco a ata da 18ª sessão ordinária de 2015 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Não temos correspondências na sessão de hoje. Encaminho a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Auri José Filt. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Auri.
Está com a palavra o vereador Rogério Silberman. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Rogério. Está com a palavra o vereador Claudiomir Tenório. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Claudiomir. Está com a palavra o vereador Ivar Esmanioto. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Ivar. Está com a palavra o vereador Arcélio Guslewski. Está suspenso o uso da palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Irineu Adir Bubans. Suspendo o uso da palavra. Passa a palavra a vereadora Neucinda Spielmann. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra da vereadora Neucinda. Está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento, senhor presidente e colegas vereadores, vereadora Neucinda, o público se faz presente, de uma forma especial, vice-prefeito, seu Espíndola. Dizer que nas últimas sessões a gente fez pedidos de informação e foi mandado até o prefeito em exercício e nos engrandece com os nossos pedidos, Adelto, porque tem vindo essa casa para nós clarearmos dúvidas nossas e também buscar um conhecimento e, por que não, entender melhor o que se passa hoje no Executivo Municipal. Em primeiro lugar, senhor presidente, sobre o pedido referente ao ofício 073/2015, que sobre a sindicância, o porquê não instaurada uma sindicância. Então, vem um pedido dessa forma, através do pedido de informação, a Casa Legislativa busca maiores detalhes com relação ao fato ocorrido em 7/9/2014, que trata de arrombamento ocorrido na subprefeitura de Vila Pratos, em especial requerendo detalhes sobre a instauração do processo de sindicância. Vem até nós, então, assim, no caso, tendo que se trata do fato, e é o princípio em suas condições, evento estranho administrativo, a administração municipal, em seu quadro de servidor, a administração entendeu que não era caso de abertura de sindicância, e sim de apuração através dos órgãos encarregados da segurança pública. Mas, para tanto, tão logo teve conhecimento, a administração imediatamente fez o boletim de ocorrência. Ponto. Se fez um boletim de ocorrência, por que não a sindicância? E isso nos causa estranheza sobre esse pedido, mas deixo claro aqui, venho até nós, para que nós buscamos o entendimento do porquê não da sindicância. Tem outros fatos, senhor prefeito exercício, a questão de carros que lá atrás foi enroscado, batido, e muitos servidores tiveram que pagar, até mesmo com seus recursos próprios. Que isso, esse documento aqui, para nós, falta algo, precisa ser clareado. Se houve arrombamento, houve roubo, furto, tem que ser averiguado. A sindicância é obrigação do administrador. Eu sei que o prefeito em exercício não tem nada a ver com isso, mas nos fez com que nós tivéssemos em mãos esses pedidos. Da mesma forma, também fizemos um pedido que requer o relatório do ingresso da receita de contribuição de melhoria por exercício dos anos 2001 a 2008. Vejam bem que eu disse aqui nesta casa, que eu ia me manifestar no momento oportuno quando viesse esses pedidos de informação. O vereador Ivar tem dito na rádio, tem dito aqui, que é a mentira do Savella, que é balela, onde nós tínhamos dito que o exercício de 2008 foi deixado em caixa aproximadamente 800 mil reais. E digo mais, não é balela. Quando nós falamos fatos, e eu aqui quero respeitar de uma forma muito profunda o prefeito de exercício que tem nos passado os documentos. É fato, é um documento que aqui não se brinca, não se mente. Se alguém mentiu aqui, foi o vereador Ivar. Usou de uma mentira profunda, tentando enganar pessoas que têm um conhecimento amplo do que se passou na administração. Deixar claro que houve sim 158 mil retido para o investimento que foi construída a Escola Infantil de Pratos e mais
652 mil em saldo livre para investir. E digo também, senhor presidente, que na oportunidade, aqui foi falado bastante sobre a compra da retroescavadeira, porque hoje nós temos documento, aquisição de uma retroescavadeira hidráulica. Os recursos para suprir as despesas provenientes do artigo anterior, de R$430 mil, correm por conta do superávit financeiro do exercício anterior, 2008. Tem que ter a humildade, senhor presidente. Nós temos que ter a grandeza. Se o prefeito, o ex-prefeito, administrou mal o bem, não importa. O que importa é que ficou recurso, sim. Por que enganar as pessoas dizendo que não ficou dinheiro em caixa? Ficou. E eu quero também, com isso, senhor presidente, dizer que aqui não existe balela desse vereador. O que existe é documento que prova a verdade. Não estamos aqui para brincar com a opinião pública. Dizer o que disse o vereador, a imprensa regional tem que ir lá desmentir. Não é justo que chega e diga que é balela, que é mentira dos vereadores. Quem se omitiu e quem mentiu, aqui eu provo, foi o senhor vereador Ivares Manioto, que tem que buscar o entendimento, o conhecimento, saber de como funciona a administração pública do seu governo. Do meu governo, eu sei, porque eu busquei, e nós buscamos para poder passar para a comunidade o que sim aconteceu. Também, senhor presidente, pegamos o orçamento de 2008, da época, com o orçamento de 2015. Pasmem, senhores vereadores e senhores que aqui estão, um orçamento total geral 17.981.000. Está aproximadamente 1.400.000 mês. Senhor prefeito em exercício, gostaria que fosse prefeito 4 anos. Eu duvido que ia buscar recursos em bancos para pagar juro e não conseguiria fazer uma economia de R$100 mil por mês. Nós não dependeríamos de fazer financiamento. Digo mais, 2008, recurso 2008, total geral, 7.180.000. Vejam bem, 7.180.000. E conseguiu deixar em caixa quase R$900 mil. É isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero debate. Por que lá podemos economizar? E hoje não conseguimos fazer uma economia de R$100 mil por mês? Precisamos buscar dinheiro de bancos? Quando o Savela fala que Novo Machado cresce com rabo de cavalo, eu não estou mentindo. No momento que você começa a fazer financiamento, tendo recursos que só falta você economizar, eu sou obrigado a dizer isso. Precisa sim gestão, senhor presidente, eficácia naquilo que se faz. Eu digo isso para que nós pensamos um pouco, analisamos que tem sim como melhorar a situação do nosso município. Sem financiar, sem endividar. Nós podemos sim, senhor prefeito de exercício, fazer com que o município tenha esse asfalto, tenha muito mais coisas, temos aí um investimento. E não estou aqui dizendo que não foi feito nada. Eu sou grande o bastante. Em aqui 10 dias aproximadamente, eu estou vendo as máquinas trabalhando para todos, senhor prefeito, em exercício. Eu estou vendo sim, que não há perseguição. Por que em 10 dias aí, 15 dias aproximadamente, não existe perseguição? E 6 anos nós estamos passando uma perseguição por completa. Como é fácil se a gente quer melhorar a situação dos nossos munícipes. Também dizer para as pessoas que aqui estão, desse 1.400.000 por mês, aproximadamente, porque é um cálculo que eu fiz rapidinho aqui, de folha de pagamento, está na faixa de 650 mil mês. Não quer dizer com isso que eu estou dizendo que tem que limpar, mandar todos para a rua, não. Pelo contrário, eu acho que
nós poderíamos adequar. Porque nós sabemos que daqui uns dias vem mais contratação. Um minuto, senhor Sim. vereador. E nós sabemos que precisa, Adelto. A gente sabe disso. A gente é grande o bastante, tem humildade de entender. Mas sabemos que temos que pensar, analisar. Não podemos conviver com uma folha dessas de 650 mil mês e orçamento. Mês, 1.400.000. Eu queria que cada um pensasse o que é 1.400.000 por mês. E dizer que não conseguimos economizar 100 mil reais. Vejam bem a situação dos nossos agricultores. Se produz lá 200 sacas de sojas, como é que ele consegue se manter o ano? Porque ele tem que fazer uma gestão na sua propriedade, uma gestão na sua família, fazer economia. É por isso que eu digo, não estamos aqui brincando, Ivar. Quando nós falamos, nós não brincamos. Falamos tudo aquilo que tem documento. Não estamos mentindo. Não somos mentirosos. Não faltei com a verdade de forma alguma, senhor presidente. Quem faltou com a verdade, quem se omitiu da verdade foi o vereador Ivar. Hoje tem documento. E tem a humildade de aceitar. Falta muita coisa? Falta. Tem coisas boas? Tem. Mas não faltam com a verdade. Nós estamos aqui e se elegemos, estamos representando uma comunidade de pessoas que trabalham, que lutam para ter dias melhores no nosso município. Eu espero, senhor Adelto, que até o final do mês seja prefeito e que continue lutando. Para que todos, quando a gente conversa com as pessoas, a gente fica ouvindo isso. Olha, conseguimos um serviço que há 6 anos não tinha conseguido. Eu fico feliz por isso. E digo mais, se puder pegar mais 30 ou 60 dias, pegue. Tenta convencer o senhor prefeito para que você faça isso. Não é fazer a tua campanha política, mas sim ajudar aqueles contribuintes que realmente necessitam. Seria, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio Isavela e suspendo o uso da minha palavra. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Não há matérias para serem apreciadas na sessão de hoje. Encaminha a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Auri José Filtro. Está suspenso o uso da palavra do vereador Auri. Está com a palavra o vereador Rogério Silberman. Boa noite a todos. Cumprimento ao senhor presidente, aos ilustres colegas vereadores e vereadora, ao secretário da mesa, ao público que se faz presente acompanhando os nossos trabalhos na sessão de hoje, em especial ao senhor prefeito em exercício, senhor Delton José Espíndola. Utilizando o espaço do pequeno expediente enquanto contraponto e procurando justificar a atitude do executivo, do prefeito eleito, com relação à questão levantada pelo ilustre vereador Antônio Isavela, no que tange ao roubo ocorrido na subprefeitura no ano passado. É importante dizer para o público presente que a obrigação do gestor não é necessariamente a de abrir sindicância, mas sim de investigar o fato. E a complexidade da investigação depende da gravidade do fato. Para que todos entendam, vou procurar exemplificar. Um acidente de automóvel pode ser investigado enquanto sindicância, num estágio inicial. Se a sindicância apontar para a culpa do motorista, isso pode ser transformado em processo administrativo, que tem um poder de punição maior do que da sindicância. E se de alguma maneira se configurar em ilícito ou crime, isso poderá ser transformado em investigação policial com eventual avaliação judicial, dependendo da investigação policial.
Portanto, o gestor não tem necessariamente a obrigação de abrir sindicância. Ele pode, se o delito for grave, automaticamente ou diretamente solicitar a investigação policial. E me parece que o prefeito teve sensibilidade nessa situação e vou ilustrar o caso. Em uma gestão anterior, em uma das gestões anteriores, houve uma situação relacionada ao furto ou desaparecimento ou desvio de pneus. E naquela ocasião foi feita uma sindicância, foi feito um processo administrativo e que terminou em processo judicial. Bem, a sindicância e o processo administrativo apontaram pela culpa de alguns ou de todos os envolvidos. E o processo judicial, a investigação policial com o processo judicial, terminou por dizer que apenas parte dos implicados eram culpados. Para a nossa satisfação, o colega Savella, que foi então apontado como uma das pessoas a serem investigadas pelo administrador naquela situação e que obviamente teve um desgaste político extremamente importante ao ser apontado como culpado pela sindicância, felizmente, quando teve a investigação a nível judicial, foi inocentado. E é muito importante que se diga isso. Também é importante dizer que se na ocasião ele não tivesse, se eles, não ele, né, a situação não dizia respeito especificamente ao vereador, mas um grupo de pessoas, se esse grupo de pessoas, se o então prefeito tivesse tido a sensibilidade necessária, ele teria direto feito uma queixa na polícia, para que isso tivesse sido investigado na polícia, e judicialmente teríamos os punidos e os inocentados. Pelo juiz, nós todos sabemos que o juiz tem treinamento e discernimento para tal. As comissões nos processos de sindicância e processo administrativo não necessariamente têm discernimento. Um minuto, senhor vereador. Obrigado. Eventualmente pode ocorrer um erro. Nada mais justo e adequado, a meu ver, que em situações graves se poupe toda a administração e os colegas, no sentido de avaliar a culpabilidade de colegas, e que se encaminhe diretamente a processo, a investigação policial. Entretanto, é importante dizer que isso é do discernimento do gestor. O prefeito pode fazer assim, como pode entender diferentemente. E é fundamental que os colegas que hoje se acham injustiçados em razão de não se ter aberto sindicância por aquela ocasião, pelo roubo, e sim se ter aberto sindicância em razão de acidentes automobilísticos, entendam a diferença de uma e outra situação. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Rogério. E está com a palavra o vereador Claudimir Tenório. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadora, vereadora, prefeito em exercício, ao público que se faz presente. De uma maneira especial, cumprimentar ao senhor prefeito em exercício pelo trabalho que você vem se realizando ao posto de saúde aqui, o andamento que está acontecendo aqui e sendo acompanhado pelo senhor e pela equipe de administração. Quando o vereador tem falado de 800 mil reais, que bom, vereador, que sobrou um déficit de 800 mil reais em caixa. Que com isso o município aplica e com isso também vem um crescimento. Quero só fazer um breve comentário. De 96 a 2000, a ex-prefeita Beatriz Busanello, a Kika, entregou 400 mil reais em caixa. 150 mil reais empenhado e 250 em caixa. Quando nós comentava, os nossos adversários políticos diziam que isso era falta de competência política que deixou o dinheiro em caixa. Eu vejo que não. Serviu para o prefeito 2000 a 2008 fazer o trabalho dele. Da mesma forma, eu falo agora.
Se o ex-prefeito não aplicou os 800 mil reais, o problema é dele. Nós assumimos e aplicamos esse valor. E aplicamos muito mais. Tanto é que tem retas escavadeiras novas, caminhões novos, construção de postos de saúde novos, reformas de escolas, veículos novos para a Secretaria da Saúde, veículos novos para a Secretaria da Agricultura, veículos novos para a Secretaria de Obra. Isso é um planejamento de administração. Eu não julgo ninguém porque ficou e nem chamo um vereador que faltou com a verdade por falta disso. Não. Só quero dizer que quando se assume a administração e deixa o dinheiro parado, é falta de competência. Agora, quando o prefeito está investindo o dinheiro que ali pegou junto à administração, é um bom administrador. Quando nós falamos aqui, escuto o vereador Savella comentar muito sobre a economia de 100 mil reais. Tenho certeza que hoje o caixa da administração pública passa de 400 mil reais de déficit. Um superávit. Né? Então, é um bom valor que também está aí para ser aplicado. Quando se fala de 650 mil reais de folha de pagamento, que bom. Os nossos servidores públicos estão sendo valorizados. Quem aprovou o aumento desses servidores e nós aqui vereadores foi essa casa, em 2008. Se deu mais reajustes e ainda temos alguns funcionários que o salário é baixo. Deveria ser melhor o salário. Porque quando nós falamos de aumento de salário, de folha de pagamento, tem que parte aqui da mesa diretora. Se hoje está tão alto, o aumento do salário, da folha de pagamento, 650 mil reais, é porque partiu daqui, de 2008. Não adianta nós acusar hoje o administrador. Saiu daqui de nós. Tenho certeza que agora, final de 2015, vai ser um novo reajuste para a folha de pagamento do funcionário e vai partir daqui da mesa diretora. O prefeito acata, assina. E assim é que funcionam as coisas. Não adianta muitas vezes nós só jogar areia ou pedra do telhado dos outros. Temos que corrigir aquilo que nós fizemos aqui. Seria isso aí minhas colocações. Agradeço a colocação do vereador Cláudio Mir. Ele passa a palavra ao vereador Ivar Ismanioto. Cumprimento, senhor presidente, secretários, colegas vereadores, público acompanhando os nossos trabalhos, em especial o vice-prefeito, prefeito em exercício, secretária, funcionários públicos e os demais que estão nesta casa. As explicações pessoais nos dão o direito de fazer o contraponto do que se passa aqui e não tem como eu não me pronunciar mediante a conversa do meu colega vereador Savella, que diz que eu falei inverdades, e na minha visão não são inverdades. Nós somos sabedores que não tinha disponível este recurso, e também se tivesse, na minha visão, a coisa fica pior para o lado daquele povo que administrou o município. Com tantas dificuldades que o nosso povo encontra, a falta de capacidade administrativa, de nós não termos programas que chegassem a todos. Eu sou vereador de terceiro mandato e consegui botar em prática o programa de auxílio na área de veterinário após a dobradinha Peixe, o Moraes e o Peixe tomaram conta do município. Que bom que o povo deu nas urnas a possibilidade de pessoas mais capazes de gerenciar o município, mais qualificadas e com mais vontade de fazer as coisas. É muito simples pegar a cadeira do município e tocar simplesmente por tocar. Não, mas isso é complicado. Eu vejo aqui o pensamento do colega vereador quando ele vota contra 1 milhão do PAC. Ele vota contra o Novo Machado, não deve pegar esse dinheiro porque vai comprometer
os prefeitos vindouros, os administradores vindouros, o orçamento do município, quando que foi discutido e muito explicado nesta casa que a prestação não chega a 30 mil. Num orçamento que ele próprio falou de mais de 1 milhão e 300 mensais. É isto que a gente tem que ter muito cuidado em não deixar voltar esse povo para as cadeiras que administram esse município. Gostaria muito que as pessoas se concentrassem em trabalhar para não deixar esse povo que não tem capacidade de fazer investimentos, de buscar recursos, de triplicar as máquinas nesse município, os carros, as disponibilidades de programas, açudes. Olha, se eu pudesse ficar aqui meia hora falando da quantidade de coisas que hoje acontecem em Novo Machado, por causa da administração corajosa do prefeito em exercício Peixe e o Moraes, eu senti a falta de escolinhas de futebol no nosso município, ao qual eu sou muito adepto ao esporte. Nós não tínhamos diretor de esportes, nós não tínhamos subsídio no atendimento veterinário, nós não tínhamos trator nas propriedades, nós não tínhamos retroescavadeira enterrando pedra para os agricultores, dentro de programas. Tu acha que me veio em mente o porquê que sobrou esse dinheiro que ele diz? Porque eles se escondiam na lei que 3 meses antes não pode se fazer nada por falta de capacidade de se organizar e ter um programa que pode trabalhar até no dia da eleição. É isso que o Peixe e o Moraes mostraram que pode ser feito em Novo Machado. Capacidade administrativa e tirar do poder aquele povo incompetente que tinha. E parabéns mais uma vez à administração vencedora. Na minha visão, tem que ter coragem. Novo Machado, o primeiro município da região que comprou uma retroescavadeira que revolucionou o sistema de trabalho no nosso município. Eu não tenho vergonha de dizer senhor vereador. Pois não. Eu não tenho vergonha de dizer aqui o quanto que melhorou o município, o quanto que a gente pode melhorar se nós todos puxarmos pela mesma verga, como diz o cidadão que lidou com a junta de boi. Eu vejo que pessoas torcem para quanto pior, melhor. Essa dificuldade que nós tivemos em remontar a equipe, Peixe, fez com que a administração desse uma titubeada, mas graças a Deus as coisas estão entrando nos eixos e eu vejo a turma trabalhando a pleno vapor e solucionando muitos problemas no dia a dia. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar. Ele passa a palavra ao vereador Elcério Guklevski. Está suspenso o uso da palavra do vereador Elcério. Está com a palavra o vereador Irineu Adir Bubans. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Irineu. Está com a palavra a vereadora Nelcinda Spielmann. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra da vereadora Nelcinda. Está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, mais uma vez voltamos a essa tribuna, porque eu não consegui ouvir do meu colega Ivar a simplicidade que ele pega tanto dizer realmente, eu menti nessa casa. Eu disse que era balela e realmente você nos trouxe os dados. O que eu tenho falado com muita humildade. Se o ex-prefeito não aplicou, deixou de aplicar, o problema foi do prefeito. Mas não venham dizer que não ficou em caixa esse valor. Isso não é balela, é uma verdade. Segundo lugar, Rogério falou dos pneus lá no passado e falou da minha inocência. Realmente, Rogério, tem que ser o grande o bastante para dizer, busquei a inocência, mostrei e fui inocentado. Não devo para a justiça de forma alguma. Agora, esse documento, este pedido, isso deve sim, se foi feito, se foi levado, foi feito um boletim de ocorrência, não pode ficar assim, Rogério. Isso é uma complacência. Não pode de forma alguma. Foi feito o boletim de ocorrência. Se foi feito o boletim de ocorrência, tem que saltar. Alguma coisa foi feita. Dizer também, de que forma um município com 17 milhões tem que fazer um financiamento? Eu tenho que ser contra sempre, tchê. Financiar R$1 milhão, eu tenho que ser contra. Tem que fazer com recurso próprio, tchê. Mostrar por que venho, por que está administrando o município, vai.
Tem deficiências? Tem. Tem coisas boas. Por que eu tenho que reconhecer? E por que a situação não reconhece que lá teve coisas boas? Começou no ex-prefeito Jaime, foi na prefeita Beatriz, foi no ex-prefeito Adilson. Por que o Savella tem que dizer que tem coisas boas? Por que não abrem os olhos e analisam-te? Será que temos que botar o dedo no cérebro, não adianta na consciência, para dizer que teve coisas boas e tem coisas boas? Mas que dizer que pegar 1 milhão de financiamento é um bom negócio? Pelo amor de Deus. Vai virar em 4, quase 5 milhões o financiamento. Dizer que se preocupamos com os próximos prefeitos? Não. Me preocupo sim, Ivar, com meus netos. Os 2 netos que eu tenho. Vão dizer daqui 20 anos, vovô, você endividou o nosso município, vovô. É isso que o PT quer, tchê. O que o PT fez no estado do Rio Grande do Sul? Quebrou o estado. O que está fazendo na União, tchê? Será que é difícil para enxergar? E só botar pilha e falar do Savella da missão passada? E eu não. Eu venho provar com documentos. Eu não falo balela, vereador. Você falou na rádio de balela. Quem faz balela é você, vereador. Você e o teu povo. As pessoas que te apoiam. Porque a verdade está aqui no documento. E eu peço ao secretário, senhor presidente, que passe cópia para todos os vereadores. Porque nós não estamos mentindo. Estamos falando a verdade. Querem falar do Savella? Falam, não tem problema. Mas a verdade paira. E ela tem que ser, sim, clareada. Não podemos conviver com isso. Será que é a minha opinião que não deve se financiar, que deve, sim, ter investimento próprio, é mentira do Savella? A minha intenção é essa. A minha ideia é essa. Não tiram isso de mim. Procuram métodos melhor, mas não tiram isso de mim. Se sou eu, Adelto, ou é você, eu duvido que vai financiar R$1 milhão. Vai fazer com recurso próprio se tem 17 milhões o ano. Não é difícil, falta vontade própria, falta defender um pouco mais e ter capacidade, sim, vereador, de administrar com dignidade. Falta, sim, eficácia. Estão no poder? Claro que estão, mas não brincam com dinheiro público. 1 minuto, senhor vereador. Vamos fazer, sim, entrar em entendimento, senhores vereadores, e ver que pode, sim, investir com recurso próprio. Não é justo que nós, com 17 milhões, temos que buscar dinheiro emprestado. Isso é brincar com nós. Isso é brincar e mais, é afundar o município, como eu tenho dito, afundar a União, e bem afundada a União, o Estado nem se fala, e olha, oxalá, que não tem um tempo, hein, Aurélio Luiz Carlos, de afundar o nosso município de Novo Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a colocação da vereadora Savella e eu não vou me pronunciar hoje. Não havendo mais matéria a ser apreciada, agradeço a produção de Deus e encerro essa 19ª sessão ordinária de 2015.